Vamos começar, né, a falar sobre o nosso assunto de hoje. Meu nome é Karina e eu facilito pessoas a conquistarem autoconfiança para comandarem as suas vidas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre foco e a importância, né, do foco, como o nome diz, e como a gente adquire, quais são as dicas para a gente adquirir foco. Então, foco, primeiramente, né, é conceituado como a convergência, né, de atenção para um ponto só. Quando a gente coloca toda a nossa atenção para um objetivo, para um ponto na nossa vida, a gente está focando nele. É claro que esse conceito que eu estou dando é o conceito geral de foco, né? Não é o conceito físico, nem biológico, nem da medicina, né? Porque a gente sabe que foco tem a questão do olhar, das luzes, e não é essa informação que eu vou trazer para vocês, até porque é informação muito técnica de outras áreas que não fazem parte da minha área. Então, foco é quando você concentra toda a sua atenção para um ponto. Esse ponto que a gente chama de objetivo, de meta, sabe, a maior importância, o grau de maior importância que tem na sua vida alguma coisa. Quando a gente pega todas as nossas forças e concentrações e coloca num lugar só, aquilo se torna uma força enorme, se torna quase como a sua vida. Por isso que uma das coisas que eu quero trazer para vocês hoje aqui é falar da importância do foco, não só o foco de estudo, de trabalho, de objetivos e de metas, mas também o foco que a gente dá na nossa vida. Quando a gente foca em alguma coisa, seja ela positiva ou negativa, a gente vai ter mais disso na nossa vida. Positiva e negativa no nosso entendimento, tá? Então, assim, lembrando que o positivo e o negativo depende muito da visão da pessoa, das experiências, como eu sempre falo, das experiências que ela teve, que ela está trazendo aqui. Então, quando você vive uma situação e você sempre exercita o seu cérebro a focar em algo que é o que está errado, algo que não está bom, e desfoca o resto, porque desfocar é a gente embaçar, ou a gente não consegue enxergar com nitidez o resto das outras questões que estão à volta daquilo que você está percebendo. Se você foca naquilo que não é o positivo para você, você vai ter mais disso. Então, eu costumo dizer que a gente acaba aumentando, né, como se fosse uma lupa, aumentando aquela questão. Se você foca no positivo, você vai ter mais de positivo. Se você foca no negativo, você vai ter mais de negativo na sua vida. E assim, você vai exercitando o seu cérebro a sempre focar naquela situação. Então, se você exercita o seu cérebro para focar no negativo, você sempre vai enxergar negativo em quase tudo na sua vida. Ou pelo menos vai ser a primeira vista. Então, acontece uma situação, a primeira coisa que você pensa não vai dar certo. Ou isso aqui está errado. Ou, minha vida não funciona. Se sempre a primeira coisa que você foca, que vem um flash na sua memória, é sempre algo que é negativo ou degrine a você mesmo, é porque você está focando muito no ponto que não é o positivo para você. E aí o que acontece quando você foca no que não está positivo para você? Você vai ter mais disso. Percebam que quando a gente foca em alguma coisa e concentra, como eu falei, né? O foco é uma concentração, né, de todas as suas forças, de toda a sua intensidade, foco emocional, foco de objetivos e tudo, em algo que não está bom,
a sua vida vai se preencher disso. E o positivo vai ficar desfocado, ele fica embaçado e você não enxerga com nitidez nada positivo. Às vezes tem algumas pessoas que chegam com algumas questões, né, e falam para mim, eu não vejo nada positivo nisso. Me diz algo positivo sobre essa questão. Aí a pessoa fala, não consigo ver nada positivo. É porque realmente a mente dela está tão acostumada, foi exercitada a focar no negativo, que ela não consegue mais enxergar o positivo. Sair desse foco, né, de pontuação de alguma coisa para pontuar outra coisa, é um exercício que você faz na sua mente. E isso a gente pode trabalhar. Não existe, eu sou uma pessoa completamente desfocada, não consigo me concentrar. Sim, existem pessoas que têm, sim, problemas, não vou dizer problemas, né? Que têm questões químicas no cérebro que realmente elas têm déficit de atenção e tem um desvio de foco. Mas eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de pessoas comuns que não conseguem focar em alguma coisa ou que não conseguem focar em algo que seja uma força dominante para você, que seja algo que te dê valor, que te traga positividade. Então quer dizer que eu só tenho que olhar o positivo da vida? Eu vou viver como uma poliana da vida? Não, não é isso. Mas se o primeiro flash de entendimento que você tem de uma situação que você vive for o positivo, você já está ganhando muito. Você já está ganhando muito. Existe uma porcentagem enorme de você conseguir ou resolver esse problema, ou enxergar uma situação mais rapidamente para essa questão, ou então você ter mais tranquilidade e equilíbrio para passar por essa situação. Quando você está sempre focado 100% no negativo, existe uma força tão grande que você coloca naquilo que você pega toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua capacidade e coloca em algo que é como se fosse uma autodestruição. É como se você fizesse uma bomba e jogasse em si mesmo, entendeu? Porque você vai ficar nessa questão e só olhar o negativo, e só olhar o negativo, e aí a sua mente acostuma a só olhar o negativo de todas as questões que aparecem na sua vida, em todas as situações e todos os momentos. Agora, nós temos como exercitar o nosso foco. Porque o que acontece, né? Essa questão do foco é realmente o olhar observador. Um dos exercícios que eu acho muito interessante trazer aqui para vocês é quando você está vivendo uma situação e você faz um exercício de tentar olhar a sua situação como se você fosse um terceiro, como se você estivesse fora daquela situação. Então, você, na sua mente, imagina aquela situação que você está vivendo, imagina todas as questões e todas as pessoas envolvidas, tá? E você olha de fora, você olha por fora e tenta analisar a sua própria questão, como se você tivesse assistindo aquilo. Então, um momento que você vai fazer com você mesmo. Por isso, sim, eu trago muito exercício de autoanálise. Por quê? Porque você aprendendo a se autoanalisar, você, claro, né, vai ter mais autoconhecimento, você vai se conhecer melhor, até para você viver e superar situações muito mais rapidamente, mas você também vai ter a oportunidade de analisar a questão de uma forma mais imparcial, mesmo fazendo parte da questão. Então, sai um pouquinho, né? Visualiza toda aquela questão, visualiza aquela cena, todos os participantes, né? Volta na memória
né, tudo que está acontecendo, e você olha aquela questão como se você estivesse observando o que você está fazendo, o que o outro está fazendo, o que está acontecendo, quais são as palavras que são utilizadas, procure lembrar de detalhes. Se você trouxer isso e você observar como terceiro, você consegue sair do foco da sua visão, da sua interpretação, e você vai olhar a questão de uma forma mais neutra, de uma forma muito mais neutra, e aí você consegue chegar um pouco mais perto da realidade do que ocorreu. Então, fazendo isso, você consegue ver de uma forma límpida o que estava acontecendo e consegue esclarecer algumas coisas. Muitas vezes, fazendo esse exercício, você consegue resolver as suas emoções com relação àquela questão. Algumas vezes, só fazer esse exercício não resolve, mas ameniza. Você tira aqui uma carga enorme das costas de emoções, sei lá, mágoas, tristezas e rancores que você de repente guarda de alguma questão. Então, o foco é importantíssimo para as nossas emoções também, para que a forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente se vê e até de alto valor. Se você estiver focando no positivo da questão, você, em primeiro lugar, as outras situações que de repente não são tão positivas assim, você vai observar também. Você tem que ter a maturidade de olhar todos os pontos e todas as questões. Porém, você vai observar isso tudo com uma clareza e com outra percepção. Não só naquele insight do foco negativo, porque se vier o negativo primeiro, você não consegue olhar mais o positivo de nada. E isso para todas as áreas das nossas vidas, seja profissional, seja de relacionamento, seja familiar, né, com os filhos, amigos, não importa. E seja das suas emoções, né? Porque a gente também tem um gerenciamento emocional interno. É importantíssimo a gente conhecer nossas emoções e saber gerenciar tudo isso. Então, o foco te traz essa clareza. E quando você pontua um foco, inclusive quando você tem algum objetivo, vou trazer também um outro exercício para a gente utilizar, é quando você tem algum objetivo, como eu trato muito, né, da área emocional, né, é o que eu mais tenho a trazer para vocês, né, que é o do autoconhecimento e nosso gerenciamento emocional. Mas, se você tiver um foco, um objetivo ou uma meta, eu indico também para que você pegue, assim, 3 metas, 3 áreas da sua vida e verifique o que, dentro daquela área, você gostaria de conquistar. Você pode escolher quantas quiser, mas é porque a gente tem uma limitação, tá? Quando a gente foca, o nosso cérebro foca em alguma coisa, é só naquela coisa. Para você ter a sua concentração 100% voltada para aquilo e toda a sua capacidade cerebral voltada para aquilo, é 100% em uma coisa. Não existe a possibilidade de uma pessoa ter foco e concentração em mais de uma situação, em mais de um objetivo ao mesmo tempo. O que acontece é que a gente faz uma alternância de focos. E a gente pode até achar que a gente consegue ter múltiplos focos. Mas isso não é real. A gente está focando em um, aí sai desse, entra em outro, sai desse, entra em outro, a gente está fazendo assim o tempo inteiro. Então, assim, se você pensa assim, não, mas eu consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo, você vai diminuir a sua capacidade de foco para você conseguir dar a atenção necessária para outras questões. Então, se você tem uma meta numa área ou em algumas áreas, coloque no papel em no máximo 3 áreas, para que não fique muito vários focos em várias situações, porque a gente já pode se perder, a tendência é se perder.
né? Então, você vai colocar isso e todos os dias você vai observar qual é o foco que você está priorizando, porque tem uma coisa também, foco é prioridade. O que para você hoje é tão prioritário assim que você quer dar 100% da sua atenção naquilo, para aquilo? Então, 100% da sua atenção vai ficar focada naquela questão, naquela meta, naquele objetivo, em X tempo. Não precisa ser o dia inteiro ou em um período inteiro da sua vida, né? Porque nós não vivemos numa ilha deserta sozinhos. Nós temos várias situações nas nossas vidas e várias questões com a gente, com pessoas à nossa volta, que a gente também tem que resolver, que tem outras questões que estão aí acontecendo ao mesmo tempo e a gente está tendo que resolver. Então, se você pegar uma questão por dia e focar 100% nela, seja o tempo que você puder, mas esteja 100% naquele foco. Tem um autor de um livro que chama A Única Coisa. O nome do livro chama A Única Coisa. Eu até anotei aqui para vocês. O nome dele é Gary Keller. E ele escreve uma pergunta que é para você descobrir quais são os objetivos que são prioritários para você naquele momento. Então, essa pergunta é uma pergunta maravilhosa para você se fazer, de preferência, todos os dias de manhã. Você vai acordar e você vai fazer a pergunta: qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Por que ele traz essa pergunta? Porque quando você coloca uma determinação, uma meta e um objetivo, você vai dar 100% daquilo. E quando você resolve aquilo, o restante fica muito mais fácil. É como se tivesse um encadeamento de estivesse se dissolvendo, sabe? É como se você tivesse fazendo com que você conseguiu desatar um nó e os outros ficam muito mais fáceis de desatar. Então, ele traz essa questão: o que eu posso fazer hoje que, se eu resolver isso, as outras coisas vão se tornar mais fáceis de se resolver? E todos os dias a gente resolve questões, a gente tem objetivos, a gente tem focos, né, para resolver dentro daquele dia. Então, nós temos microfocos, que eu chamo assim, né, microfocos, e os macrofocos. Os macros são aqueles de um tempo um pouco maior ou uma questão muito maior. Então, assim, aí meu sonho é fazer uma viagem, né, de volta ao mundo. Então, vamos dizer que isso aí é uma coisa que precisa de um planejamento, você precisa, né, fazer todo um orçamento, você precisa desenvolver uma questão financeira, enfim, você tem que olhar várias situações e todos os dias você tem que trabalhar alguma coisa para chegar naquilo ali. Você tem que estar caminhando de encontro àquele seu objetivo, aquela sua meta, aquele foco. Outros, que eu chamo de micro, são aqueles do dia a dia. Então, hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, tenho que resolver aquilo outro. Então, assim, enquanto eu estiver resolvendo uma coisa, eu tenho que estar 100% focada naquilo. Porque não existe não estar focado 100% em alguma coisa. Foco é foco. Foco é um ponto. Foco é um ponto onde você só enxerga aquele ponto e o que está em volta está embaçado, está desfocado. Então, você não pode deixar que distrações externas te tirem do seu foco, porque a gente também tem isso. A nosso cérebro, ele tem o foco, que é como se fosse a concentração, né? E a distração, que é o relaxamento. Então, tudo à sua volta vai te puxar para você sair do seu foco. Tudo, tudo.
Vai acontecer um monte de coisa para que você saia do seu foco naquele momento. Mas esteja concentrado e faça de tudo, até no seu ambiente. Se você tiver fazendo um trabalho, ou se você estiver fazendo um estudo, ou se você estiver meditando, deixe aquele momento para você. Aquele momento é só para você. E é como se fosse assim: esse aqui eu reservei esse tempo como um degrau da minha meta, do meu foco, para eu chegar no meu foco. Então, você fazendo isso todos os dias, você vai estar todos os dias dando um passo a mais para chegar naquele seu objetivo. Outra coisa muito legal, que é uma dica, é você pegar e colocar o seu foco, né, a sua meta, em um papel, num lugar visível, onde você possa ver também com facilidade várias vezes no dia. Aquilo vai trazer o seu cérebro automaticamente para aquela questão. Se você ficar visualmente olhando, opa, eu tenho que me lembrar disso. Né? Tanto é que tem gente que amarra um negocinho no dedo, bota um negocinho ali fácil de ver, bota um post-it amarelo, tudo, tudo acontece em desfavor quando você está com determinação. Perceba, quando você fala assim, eu vou conseguir tal coisa, isso vai ser minha meta, eu vou focar nisso, pronto. O mundo à sua volta começa a desabar, é o filho chorando, é uma questão que acontece, é um cano quebrado, olha, acontece um monte de coisa para que a gente possa sair desse foco e sair do que a gente se determinou. Porque, na verdade, o que que acontece? No fundo, ninguém te obriga a nada. Ah, mas sim, o meu chefe me obriga. Não. Você está ali porque você quer. Você está ali fazendo aquele trabalho porque você quer. Vai para o trabalho, você faz toda aquela sua dedicação, não importa se é com prazer ou não, mas você está lá. Então, faça o seguinte: esteja presente naquele momento. Você está focando no seu objetivo? Quais são os seus objetivos? Vamos começar por aí. Porque foco e objetivo, foco, meta, muitas pessoas confundem, fala que é a mesma coisa, mas não é. Se a gente parar para pensar, meta é uma coisa e foco é outra. Meta e objetivo é aonde eu quero chegar, é um alvo, né? Vamos supor, o alvo está ali, eu posso até pensar que ali é um foco, mas não é. O foco é o que eu vou me determinando a fazer, dando os meus passos para eu chegar na minha meta. É toda a minha capacidade de concentração para eu chegar naquela meta. Você não vai viver 100% o tempo inteiro focado, porque isso pode também te trazer um estresse mental. E esse estresse mental, porque assim, é uma alta concentração. O seu cérebro vai estar realmente funcionando a todo vapor em um ponto só. E isso pode estressar. Por isso que você também tem que ter momentos de relaxamento. Não é assim, eu estou focando 100%. Quantas pessoas que estão estudando, às vezes para concurso, eu já passei por isso, que passa de uma certa hora, você não consegue nem entender o que você está lendo. Você tem como exercitar o seu cérebro para tentar ficar o máximo de tempo possível focado e cada vez mais, mas você não consegue passar 24 horas focado em alguma coisa, porque isso vai te causar uma estafa, um estresse, e a sua mente pode, inclusive, começar a apagar, porque ela está tão cansada e exausta que ela consegue criar uma desmemorização. Você começa, caramba, eu li isso ontem, já não lembro mais. Ou eu li isso de manhã, já não lembro mais. Então, você tem que saber a sua limitação, né? Não que tenha limites, tá? Porque o nosso cérebro é brilhante, mas você vai perceber o seu corpo por inteiro. Então, existe o foco emocional e o foco mental, né? Então, eu tenho essa questão de trabalhar os dois ao mesmo tempo. Se você se observar
Se você perceber o que você sente, o que você está sentindo, olhar suas emoções, só voltando, o exercício que eu falei, se você tem uma questão mal resolvida dentro de você, trabalhe a autoanálise. A independência emocional é saber se autoanalisar. É esse caminho que a gente está trilhando, sabe? É essa libertação, porque quando você se conhece, conhece suas emoções, isso te liberta. Isso é altamente libertador, porque você consegue se analisar o tempo inteiro. Pega essa questão, fecha os olhos, fica na sua concentração, entre no seu foco naquele momento e observe toda aquela questão para que você possa se olhar aquela questão como um terceiro e autoanalisar tudo aquilo que você está sentindo, percebendo e toda a questão com a maior veracidade que você puder, entendeu? Com as suas lembranças, com as suas memórias. E a questão do foco na vida cotidiana, né, de objetivos, é você fazer essa pergunta, né, do Gary Keller, traz essa pergunta como a coisa mais importante, o que mais importante hoje eu posso fazer para chegar na minha meta? Foca naquilo. Porque foco, multifocal, nós não somos. Se existe uma capacidade que a gente não tem, porque foco é um ponto, não são dois, não são três. Tenta pegar uma lente e focar em 2, 3 pontos, ela não vai funcionar. É mais ou menos desse jeito. Então, se a pessoa acha que ela consegue, ela tem essa capacidade de focar 100% em várias coisas, não é verdade. Você vai reduzir a sua capacidade e você não vai estar 100% por inteiro naquilo. Existe sim, como eu falei, alguns momentos de altos e baixos de concentração. Isso vai acontecer e pode acontecer, isso é super normal. Eu estou focada 100% numa coisa e, de repente, eu estou ali deixando stand-by outra coisa que também é importante para mim. E aí você vai fazendo essa troca, sabe? Você vai focando 100%, porque às vezes não é só uma coisa, gente, que a gente tem objetivo, a meta é uma coisa só na vida. Às vezes a gente tem vários objetivos. Às vezes a gente tem várias metas. Às vezes a gente tem vários desejos que a gente quer cumprir. E não tem problema, só que cada um no seu tempo. Se tem alguma coisa que é um pouco a longo prazo, eu vou colocar um prazo maior nele e eu vou focando aos poucos nele. Agora, se tem uma coisa que é para curto prazo, é daqui a uma semana, daqui um dia, para mais tarde, eu vou ter que focar 100% naquilo. Então, o foco é uma capacidade cerebral, mental fortíssima, onde a gente reúne todas as forças, todas as energias que nós temos em um objetivo, em uma caminhada, em uma meta, em um alvo, aonde eu quero acertar, aonde eu quero chegar. Então, é muito importante que você se observe, que você saiba onde você quer chegar e que você coloque, sim, os degraus para que você possa ir subindo devagar para chegar naquilo. Não tente olhar só lá na frente, porque aquilo pode parecer impossível. Por isso que eu também trago a ideia do que não existe impossível. Não existe um impossível. Existe você olhar, eu quero ir na Lua, pode parecer impossível. Mas e se eu procurar saber como é que faz? E se eu procurar, não sei, existe possibilidade. Então, cada sonho, cada meta, cada objetivo que você tem os passos para chegar lá. Foque nos passos. Coloque o objetivo e procure pensar nos passos que você deve fazer no decorrer da sua vida, dependendo do tempo que você se colocou para atingir essa meta, e você foca nele. Se você conseguiu focar e atingir aquele degrau, comemore. Comemore, porque é uma recompensa pessoal. Você tem que valorizar também as suas capacidades. Não é só você se exigir o tempo inteiro. Sim, existe um momento de exigência? Sim, existe, mas também existe um momento de recompensa.
é eu saber que eu fui capaz, é eu ter o prazer e sentir o prazer da conquista. Então, o assunto de hoje foi falar sobre a importância do foco, né? Acho importante para tudo na vida da gente, lembrando que excesso de foco também pode trazer um estresse mental, então temos que ter um equilíbrio, né, de foco e desfoco, né? Então, momento de relaxamento é importante também, tá? Porque é uma musculatura, né, que a gente vai concentrando e desconcentrando, e coloque no papel quais são suas metas, quais são seus objetivos e qual é o prazo razoável dentro do que você entende que você consegue cumprir aquilo. Tudo pode ser atingido. Tudo pode ser atingido. Requer tempo, algumas coisas requerem um pouquinho mais de concentração, mais de foco. E quando você estiver fazendo alguma coisa, o que quer que seja, esteja 100% presente. Sinta que você está ali naquele lugar fazendo aquilo. Isso vai te trazer um foco sensacional.